Tu apresentaste um pouco o roteiro, né? Eu acho que o miolo mesmo talvez seja a gente pensar de que maneira, digamos assim, o que tu chama de crise aparece dentro desse lugar, que é a universidade, que é a Unisc. Há um debate, inclusive, epistemológico a respeito dessa ideia, né? E, fundamentalmente, eu sou daqueles que associam a ideia de crise a movimento. Talvez seja um momento de pico, onde as pessoas em movimento e, fundamentalmente, constituindo seus modos de vida, o tempo inteiro estão se reinventando e o tempo inteiro, inclusive, procuram superar situações que, quando criadas, ninguém imaginava que seria assim. Eu abandonei, eu acho que há algum tempo, a possibilidade de pensar a crise como um momento ou um sistema, digamos assim, absolutamente negativo. E são os momentos da vida talvez mais tensos para os indivíduos e que ganham então essa percepção e essa expressão, né, de que há uma situação de crise. Assim, eu enxergo a Unisc enquanto, né, uma tentativa, uma possibilidade de universidade comunitária, né, que ela não é nem do Estado e nem necessariamente do mercado, mas da sociedade, né. Uma tentativa porque ela ainda está incompleta, né, ela é muito pautada pelo mercado e muito pautada pelo Estado, inclusive. E se tem uma visão muito do educando enquanto um cliente consumidor de serviços de educação, né. E eu acho que essa visão do educando, do aluno, enquanto um consumidor de serviços de educação, ela é nefasta, né? Porque tu só vai dar conhecimentos que o mercado demanda, né? Para que o aluno possa se enquadrar dentro daqueles cânones sagrados do mercado capitalista, né? Estou sendo bem irônico aqui, porque o mercado sagrado não tem absolutamente nada, né? Mas é como se fosse um grande culto ao mercado, né? E ao mesmo tempo que tu tem a questão do que o consumidor de serviços tem sempre a razão, né? O que faz com que isso seja revestido de democracia dentro da Unisc, mas que na verdade passa a ser uma espécie de mecanismo de PROCON dentro da universidade, né, em que muitas vezes até professores que tentam fazer um conhecimento além disso e tal, são rechaçados, né. Tanto é que hoje em dia, tu olha assim, nos últimos 10 anos, o número de universidades cresceu muito, acompanhando também o número de indústrias, acompanha muito a necessidade de criação de mão de obra qualificada, né? E é para isso que eles querem que a gente esteja aqui, não querem que a gente esteja aqui para ser qualificado, para estar no mercado de trabalho no futuro, para poder produzir mais nesse nosso sistema. Eu imaginava que na universidade a gente fosse um espaço para questionar, para pensar, para discutir. Quando entrei no curso, acabei vendo que, no final, a universidade serve mesmo como um formador de reprodutores, né, de ideias da nossa sociedade, da ideologia vigente. A gente aprende somente a técnica, não como pensar, não como refletir sobre as questões do mundo. Mas... E eu estou fazendo o curso de física porque as pessoas pensam assim que alguém que é formado em letras ou alguém que é formado em humanas, enfim, não pode fazer uma área de exatas, né? Porque para mim essa questão de dividir o conhecimento entre o que é exato e o que é humano, entre o que é da educação e o que é do bacharelado, para mim isso assim, é uma bobagem tremenda. Uma ideia de que é necessário juntar essas áreas, né? A questão da interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, né? Só que ela se mantém muito no plano do discurso, né? Há pouco diálogo entre as áreas, assim, mesmo entre os professores, mesmo na pesquisa. Claro, eu fico imaginando como seria importante fazer uma atividade interdisciplinar, entende? Tipo, tá fazendo em conjunto ali um trabalho de história que o professor de literatura poderia estar junto, o professor de geografia, e a gente fazer um trabalho muito melhor, né? Tipo, aqui dentro da universidade é a mesma coisa, a gente poderia, isso daí fica limitando, né? Tipo, a galera da história, a galera... Tudo bem, uma turma de 60 alunos é ruim por causa desse formato aqui. Mas se a gente tiver 3 professores com uma turma de 180 alunos,
nós estamos no índice de aluno por professor menor. E nossas turmas poderiam ser de 180 alunos, entendeu? Ou com 4 professores, digamos, com 3 ainda ficaria igual, mas com 4 professores. Nós estamos na casa dos 40 professores, 40 alunos por professor, e eles todos trabalhando integrado, com um grupão que pode fazer um monte de coisa, entende? Então, digamos, faz parte dessa reflexão que eu estou te trazendo, pensar também que a construção desses parâmetros, eles são históricos, eles são importantes, mas eles, na hora da crise, eles precisam ser abandonados. Eu participei de uma palestra que falava sobre interdisciplinaridade no ensino superior, que era de uma pesquisadora chamada Margarida Salomão. Ela começou a palestra dizendo uma coisa assim que me marcou bastante em relação ao que é uma universidade. Ela disse o seguinte: uma universidade é composta por 3 elementos essenciais. Uma biblioteca, mas um lugar onde há o registro daquele conhecimento produzido ao longo da história da humanidade, né? O segundo elemento essencial são os professores, porque é o professor que vai fazer a intermediação entre o aluno e aquele conhecimento que está disponível na biblioteca, ou disponível nesse espaço, né? Porque se o aluno entra num lugar muito amplo, ele não tem por onde começar, então o professor é esse intermediador que vai pegar os questionamentos do estudante e indicar para ele o caminho que ele poderia seguir a partir daquilo. E o terceiro elemento essencial é um bar. Mas é porque o bar, ou um boteco, ou qualquer espaço que tu possa sentar com um colega, sentar com um professor e conversar, é nesse espaço que tu constrói o conhecimento, né? E aqui na Unisc, assim, os DAs cumprem esse papel do bar, né? Desse papel simbólico de um espaço. E um DA, ele é importante por isso, assim, é o lugar onde é que os alunos vão chegar antes da aula, vão se reunir, vão conversar sobre aquilo da aula que eles tiveram ontem. E eu acho temeroso, assim, uma universidade como a Unisc, querer reduzir pela metade um espaço que não é só um espaço político, é um espaço pedagógico também. E tu querer tirar um DA para transformar ele num call center, né? Um call center não é um elemento essencial para uma universidade. O call center é um elemento essencial para uma empresa, para uma consultoria mercantil, né? Então a gente tem que se questionar isso, sim. Não, justamente por esse fato da universidade não querer priorizar a vontade do aluno, e sim o lucro. Então, é vantajoso para eles tirar a gente dali, assim como é vantajoso eles diminuir o espaço dos estudantes, porque a gente viu a partir do ascenso estudantil que teve no ano passado no Consum, onde teve um movimento estudantil organizado, acho que uma das primeiras vezes que aconteceu isso aqui na Unisc, que conseguiu bater de frente, que partiu para ação direta. Então a reitoria se viu acuada, o que ela pôde fazer é diminuir o espaço do movimento estudantil. Deveria ser o contrário, deveria incentivar. A sala que foi oferecida para a gente não tem nem espaço para os poucos móveis que a gente tem. E a gente tem consciência de que tem estudante que passa o dia inteiro aqui no Unisc, que precisa do DA muitas vezes para fazer o seu lanche, o horário de descanso, ou o horário de estudo, ou até mesmo conversar com seus colegas, tá ativo ali, saber o que está passando no curso, saber a necessidade do teu colega. Tipo, toda essa convivência vai se perder com a tomada do nosso DA. Então, aí a gente pensa de novo, será que a reitoria está pensando no aluno? Diminuindo o espaço do movimento estudantil e estão uniformizando no sentido que eles querem dizer que todos os diretórios acadêmicos devem ter de 7 a 10 metros quadrados. Quando a gente chegou na reitoria, a gente mais ou menos imaginava que pudesse ser a pauta pelas atitudes que a reitoria já estava tendo. Quando a gente chegou lá, eles nos entregaram um documento dizendo que tinha uma notificação que até o dia 15 de julho nós deveríamos sair da nossa sede. Quando a gente tentou dialogar e perguntar, não tem como a gente conversar sobre isso? Não, isso aqui é uma notificação, vocês podem ir embora agora. Quando a gente ainda tentou avisar que o perfil do curso era militante, que isso não seria aceito, que era muito maior que 14 metros quadrados, era a manutenção do movimento estudantil, que a Unisc já tem deficiência em entender que existe um movimento estudantil, ela me disse o seguinte, a pessoa, né, chamada da reitoria, que eu estava no Consul e que eu não tinha conseguido nada. E que mais uma vez eu não conseguiria. Naquele dia eu me senti para a universidade um número, um cifrão.
DA de História é um DA ativo, antigo, que ele fica na frente do protocolo, né? Então todo aluno que chega à universidade, que vai fazer a matrícula, ele vê aquele DA de História, né? Vê com as suas pichações, com seus cartazes, com seus alunos lá dentro debatendo calorosamente algum assunto e tal. E isso parece incomodar algumas pessoas, assim, né? Parece que não querem que se tenha essa ideia de que dentro dessa universidade os alunos debatem, os alunos tentam pensar por si mesmos, assim. Nós já escutamos esse mesmo professor que fez esses absurdos dentro da sala, desde mostrar o trabalho de uma colega, desde nós chamar o pessoal da cozinha. Ele nos disse que o sonho dourado da Unisc era nos tirar dali. E o que a gente sente é que a gente tem uma política higienista, que nós não somos bonitos aos olhos da universidade. As decisões políticas todas acabam sendo tomadas pela reitoria, mas o foco deles é outro, não são necessidades dos estudantes, são necessidades financeiras mesmo, parece, que a reitoria tem. É como manter o caixa em balanço positivo. Nós não decidimos nem o preço do pastel. Eles até nos mostram às vezes alguns números, mas não explicam da onde vem, o que é cada coisa. A gente não tem opção de escolher e dizer, não, acho que está indo muito para publicidade externa. Acho que a gente pode diminuir um pouco, de repente, a gente não tem essa voz. A gente tem muito resquício disso, tanto da parte capitalista quanto da parte de contestação do capitalismo, mas mais vinculada ao socialismo autoritário, né? Que tu tem muito isso, né? Achar que tu tem uma vanguarda de esquerda, mesmo na parte crítica a gente vê isso muito se reproduzir, né? As pessoas que estão à frente acham que são os sujeitos de tudo, acham que são os únicos protagonistas e os únicos são capazes de levar uma verdade para alunos que não têm consciência, para alunos, né, que são alienados, né, que já parte desse pressuposto, né. Isso é também uma concepção muito perigosa. No dia que a gente teve a reunião, a chefe de gabinete eu disse para ela, a gente usa muito DA, e ela disse que DA não era lugar de estudante, que DA era um escritório. Ninguém aqui é empresário, nós somos estudantes, nós queremos ter direito ao nosso diretório acadêmico. E eu disse, a gente comprou até uma geladeira, a gente está se propondo a comprar um micro-ondas, porque o lanche da Unisc é muito caro, o estudante da licenciatura não atende esse valor. E ela, com a maior cara de pau e cinismo, ela me perguntou quem é que estava pagando a conta da geladeira, a conta de luz. E eu me pergunto quem é que paga a conta aqui dentro, no final. Não é o espaço físico que vai fazer o movimento. Não é o lugar que vai fazer com que o movimento exista ou não. Então não necessariamente aquele lugar. Se há um motivo para tirar eles e colocar em outro lugar, bom, deve ter, não vão simplesmente tirar por tirar. Então é uma administração dos prédios, do espaço físico da universidade, que a reitoria viu por bem tirar. Tu não acha que tu deveria saber quais são esses motivos para tentar entender o posicionamento dos próprios alunos? Não é... Enfim, eu posso saber dos motivos, posso vir a saber, mas a justificativa da reitoria é com os alunos, a discussão é com os alunos. O Durkheim é quando ele prefere ao termo de crise a ideia da anomia, ou seja, há momentos na vida das pessoas, da sociedade, das instituições, enfim, como a gente quiser pensar, onde a estabilidade e, digamos, o regramento está passando por uma profunda revisão. Eles não sustentam mais o modo de vida e justamente essa força de reinvenção dos indivíduos, e as coisas precisam mudar. E aí é um momento muito complicado, porque as regras antigas não valem mais, as regras novas estão por ser feitas, e a insegurança toma conta. A situação mais dramática da anomia é justamente o uso da força, o estado de força, né? Que vem então para restaurar e para enquadrar os indivíduos, invariavelmente no modelo de recomposição de regras velhas, que às vezes se anuncia como novas, mas de novo não tem nada, porque o espaço foi reorganizado não a partir da vontade coletiva, mas a partir da dominação, né? E a outra possibilidade, que é o processo, digamos, de uma saída mais organizada, mais criativa,
seria fácil falar que os estudantes tenham mais... tentem se organizar melhor, tentem buscar o DA, tentem se juntar com outros que pensem igual para tentar trazer ideias melhores para a universidade, mas a gente acaba, parece, tá culpando o estudante pela situação que está acontecendo hoje na universidade. Essa eu reconheço a minha história a partir disso, e a dos meus colegas também. E eu tento chamar eles para isso, que a gente é estudante, a gente precisa estar fazendo a nossa história a partir daquilo ali. Né? A coordenação se abstém a isso, né? E isso é fato. A coordenação não tem influência nessa decisão. O protagonista aqui dentro mesmo é a instituição e o empresariado, gente. Isso é uma coisa que tem que entender. A teoria se tornou desvinculada da prática, né? Seria impossível manter essa metodologia tradicional se tu realmente tivesse uma indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. É como se fosse uma linha de montagem de alunos em série, assim. Cada processo mecânico agrega um tipo de conhecimento ao aluno e o aluno vai passando por uma esteira de professores, assim. Uma coisa muito fordista, assim, muito tempos modernos, né, do Chaplin, né, e a gente vê que dá uma série de problemas. Daí ensinam todo mundo igual e todo mundo fica sendo parecido e não leva em consideração que a emoção está sendo restringida dentro de um universo nosso, que tipo, a emoção poderia ser muito importante para um florescer de uma criatividade da pessoa, se tornar alguém inovador no mundo, alguém colaborativo e que tem uma empatia com os outros, que tem um sentimento assim e se expande assim coletivamente. O meu maior medo é em reproduzir novamente esse sistema. A gente tem que avançar de uma concepção mecanicista para uma concepção mais orgânica mesmo, né? Orgânica no sentido vivo, né? No sentido sistêmico, no sentido ecológico, né? Que isso tem. A gente não vai levar o que é vital para o organismo saber, sabe? Tu precisa saber disso, sabe? A gente só vai gerar condições para que o próprio organismo se aproprie, né? Do que ele realmente precisa. Isso envolve um processo de mútua abertura, um processo de mútua interação e tal. Os alunos, eles criariam outros conteúdos, eles teriam uma visão muito mais rica do processo e da teoria, eles poderiam questionar, inclusive, a teoria. Eu acho que isso é uma coisa que nem tem que ser trabalhado que nem de uma forma bem orgânica, é que nem uma plantação, assim, tu vai botando semente por semente, plantando. Quando aquelas plantas crescerem, tu vai saber direitinho cada uma daquelas plantas que é, tu vai conhecer elas, tu plantou, né? Cada pessoa tem que ter um tratamento único, assim, pra conhecer, sabe, os detalhes que formam aquela personalidade. Esses detalhes, assim, não vai existir um padrão que vai englobar todo mundo sem robotizar todo mundo, sabe? Então, não tá muito longe isso aí, se as pessoas não tomar cuidado com as coisas da natureza mesmo, assim. Não digo da natureza de plantas e tudo que é importante, da natureza do ser, sabe? Que é emocional, né? A gente é emoção. Mas para mim, assim, digamos, a força da Unisc estaria justamente na sua insignificância burocrática e digamos, institucional, no que é o contexto das universidades brasileiras, entende? E aí nós poderíamos fazer experiências inovadoras sem muito problema, porque ninguém daria muita bola pra gente, entendeu? E isso é da, digamos, da semente da própria produção das ciências. Isso começaria a ser tematizado, inclusive, por nós. Sabe aquele vermezinho que vai comendo por fora, porque pelo meio ele vai ser comido. Aliás, é esse o negócio. Mas se alguém tiver uma vontade pequena, uma coceira assim na cabeça, de que queira se organizar, que busque pessoas que pensam parecidas, que busque idear. Pode ser em qualquer lugar. Então, se tu falar o que tu sente, o que tu pensa, tu vai acabar achando pessoas que sentem e pensam coisas parecidas contigo e vai poder pensar juntos essas questões e sentir junto também essas questões.
e até buscar soluções depois. No caso, uma agência financiadora de processos de conhecimento, de ciência e tecnologia, né, deveria se preocupar com o tripé, né, não apenas com a pesquisa, né, mas como essa pesquisa está sendo disseminada em termos de ensino, né, e como os estudantes têm participado da construção desse conhecimento e como isso tem ajudado no desenvolvimento das comunidades, né, na emancipação das pessoas, na construção da autonomia, né, da soberania e tal, etc. Né, uma série de outros processos aí, né. Esse vídeo tem uma importância, assim, né, até por registrar esse momento que está acontecendo na Unisc, assim, um registro histórico, assim, do momento, mas também um registro político, né, que tomara que ele possa contribuir, assim, para algumas coisas. Tu precisa saber disso.